A tabela apresenta propriedades físicas da propanona e do metanol. Então nós temos a tabela com a substância, o ponto de ebulição e a densidade. Considere uma solução preparada pela adição de 31,6 gramas de metanol a 85,8 gramas de propanona. Na letra A, qual é o tipo de ligação intramolecular existente na propanona e no metanol? Então vamos responder aqui primeiro, ó. Quando eu digo ligação intramolecular é o que? Intra eu entendo como dentro da própria molécula. Então dentro da própria molécula de propanona, o que eu tenho? Ó, esses tracinhos aqui representam o quê? O compartilhamento de elétrons, né? Além disso, lembrando, galera, que entre carbono e hidrogênio a gente também tem esses tracinhos aqui. Show? Então tudo isso que a gente tem na propanona se chama o quê? Ligação covalente. Isso daqui vem ser a ligação que acontece dentro da molécula. Olha no metanol, ó, entre carbono e hidrogênio a gente já sabe que são esses tracinhos aqui, né, que representa o compartilhamento de elétrons. Ó, outro tracinho aqui entre oxigênio e hidrogênio, a mesma coisa. Então, tudo que acontece dentro da molécula do metanol, a gente chama também de ligação covalente, tá? Quando eu tô falando de tracinho aqui, você entende que é uma linguagem mais fácil, só para você entender aqui o que está sendo trabalhado, tá? Então, a primeira resposta seria ligação covalente. Bom, então respondida a primeira aqui da letra A, a outra pergunta é: qual é o nome da interação entre as moléculas que justifica o fato de o metanol, apesar de ter menor massa molar? E aí, só para explicar isso, qual é a fórmula molecular do metanol? Então, o metanol, ele tem fórmula CH3OH. Eu também posso colocar CH4O, que não tem nada errado não. Mas enfim, qual é a massa molar aqui? Então, como o carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16, então a gente teria 32 gramas por mol, tá? Isso para o metanol. Aí, se a gente fosse ver da propanona, né, a gente tem C3H6O. Só aqui a gente teria uma massa molar de 58 gramas por mol, tá? E aí, qual é o esquema? A interação intermolecular que ocorre aqui no metanol, como a gente tem essa hidroxila aqui alcoólica, o que a gente tem? Ó, a gente tem os hidrogênios ligados ao carbono, né? E aí a gente vai ter essa hidroxila alcoólica. O que acontece? Isso daqui vem ser uma molécula de metanol, e agora eu vou representar outra aqui, só para você poder ter uma visualização bacana do que vem ser isso daqui que eu tô colocando pontilhadinho em azul. Isso daqui, galera, ó, o oxigênio é a região de carga parcial negativa e o hidrogênio é a região de carga parcial positiva. Isso daqui a gente denomina de ligação de hidrogênio. A gente tem a condição aqui que é o hidrogênio interagindo com um dos átomos do FON, nesse caso o oxigênio, e ligado covalentemente a um dos átomos do FON. Então aqui a gente tem a famosa ligação de hidrogênio. E o que a gente sabe? A gente sabe que a ligação de hidrogênio, ela é a interação intermolecular mais forte que tem, tá? E aí, quando a gente para ver na propanona, a gente tem o quê? Somente esse oxigênio aqui, então a gente vai ter naturalmente uma certa polaridade na propanona, e aqui a gente teria a interação intermolecular de que tipo? Dipolo-dipolo, tá? Então, como ele pediu aqui, olha, ele quer saber o nome da interação intermolecular que vai justificar o fato do metanol, apesar de ter menor massa molar, ter maior ponto de ebulição. Então, o nome vem ser a ligação de hidrogênio. Inclusive, aqui até na tabelinha, né, tá demonstrando aqui o ponto de ebulição e tal, enfim. Essa segunda pergunta se resume a só dar um nome, né, a única coisa que ele pediu, então, é ligação de hidrogênio. Então, vamos para a letra B, ó. Letra B, calcule a concentração em gramas por litro de metanol na solução preparada, que é essa daqui, né, considerando o volume total da solução. Bom, agora a gente vai usar a densidade, né, porque está sendo mencionada a massa de metanol e a massa da propanona. Então, a densidade está aqui porque com base na massa a gente consegue achar o volume, tá? Então, vamos começar aqui com a propanona, que já é a primeira aqui da tabelinha. Vamos começar aqui por ela, ó. A densidade da propanona é de quanto? De 0,78 gramas por mililitro. Eu posso fazer esse cálculo de dois jeitos. Eu posso fazer por regra de 3, que seria assim, olha, eu tenho 0,78 gramas de propanona a cada 1 ml de propanona. E aí eu ia pegar a massa de propanona que foi utilizada, que é 85,8 gramas dessa substância, e vou achar o volume aqui, né, através dessa regra de 3. E aí eu vou cortar aqui gramas de propanona com gramas de propanona, logo X é igual a
85,8 vezes 1, então vai dar 85,8. Lembrando que a unidade que vai sair é mililitros, tá? Dividido por 0,78. Qual é o resultado disso aqui? X vai ser igual a 110 ml de propanona ali no total. Eu vou escrever aqui, ó, propanona. Perfeito. Agora, eu vou demonstrar para vocês que dá para fazer esse cálculo aqui também por fórmula, que é densidade é igual a massa sobre o volume. Se a densidade é 0,78 gramas por ml, qual é a massa que a gente tem mesmo? É 85,8 gramas. E aqui eu vou descobrir qual é o volume, tá? E aí o que eu faço? Cancelo gramas com gramas e vai restar só ml. E aí o que eu vou ter? Volume é igual a 85,8 dividido por 0,78, tá? Então estou demonstrando aqui por fórmula, mas eu vou continuar resolvendo por regra de 3, tá? Então vamos dividir aqui, vamos marcar qual é a resposta para a gente não esquecer. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o metanol, ó. A densidade do metanol é 0,79 gramas por ml. Então vamos lá, ó. Eu tenho 0,79 gramas de metanol a cada 1 ml de metanol. E aí a solução foi preparada utilizando 31,6 gramas desse camarada. E aqui eu vou colocar um X aqui para poder fazer chegar na resposta, né? Que no caso é o volume. Então eu vou cortar gramas de metanol com gramas de metanol e aí a gente vai ter 31,6 vezes 1, que vai dar 31,6, vai sair em mililitro, né? Dividido por 0,79. Logo, esse outro X aqui vai sair 40 mililitros de metanol. Tá, então tá marcada aqui a resposta. Então a solução foi preparada utilizando os dois. Então o que a gente pode escrever aqui para poder ficar bem visual? Que o volume da solução nada mais é do que o somatório do volume da primeira substância que a gente calculou, que é a propanona, mais o volume da segunda. Logo, o volume dessa solução é igual a 150 ml lá da propanona. 150 não, inclusive eu coloquei errado aqui, ó. É 110 ml, o resultado que é 150, ó. 110 ml da propanona mais 40 mililitros do metanol. Então, o volume dessa solução é igual a 150 mililitros, perfeito? Então, o que a gente quer saber mesmo? Vamos voltar aqui, ó. A gente quer saber a concentração em gramas por litro de metanol. Então, ó, eu tenho essa massa em gramas, que é 31,6 gramas. Então, ó, 31,6 gramas de metanol em 150 ml lá da solução. Então, quantos gramas a cada 1 litro? 1000 ml, tá? ml com ml a gente corta, logo X é igual a 1000, multiplica 31,6 gramas e divide por 150, que vai dar quanto? Vai dar aproximadamente 210,67 gramas por litro, tá? Aqui no caso ia sair só gramas, mas como foi calculado com base em 1 litro, então dá 210,67 gramas por litro. Se eu quisesse fazer isso aqui por fórmula, eu ia utilizar, ó, concentração é igual a massa sobre o volume. Então a concentração é igual a massa de 31,6 gramas e aqui o volume da solução, no caso, seria obrigatório estar em litro, né? Então eu ia colocar aqui, ó, 150 ml é 0,15 litros. E aí, fazendo esse cálculo, a gente ia chegar novamente a um valor próximo de 210,67 gramas por litro, tá? Resolução por regra de 3 e fórmula aqui também. Show? Então é isso, galera. Essa é a resolução da questão 1.